Antes de começarmos, um aviso importante. O que você está prestes a ouvir é uma obra de ficção. Nomes, locais e eventos apresentados aqui fazem parte de uma narrativa criada para explorar falhas da memória humana e o medo do inexplicável. Não se trata de um caso real, investigação policial ou experimento documentado oficialmente. Ainda assim, o que essa história revela é mais próximo da realidade do que parece. Você confiaria na sua memória mais querida para provar que algo realmente aconteceu? Agora, imagine descobrir que essa memória não nasceu em você. Ela foi colocada ali. E pior, que você não foi o único. Esta é a história de uma cidade inteira que compartilha a mesma lembrança vívida, emocional e detalhada de um evento que nunca existiu. Veridia é uma cidade pequena e isolada, cercada por colinas e estradas pouco movimentadas. Um lugar onde quase todo mundo se conhece, onde tradições são passadas de geração em geração e onde o senso de comunidade define quem você é. Entre todas as histórias locais, nenhuma é tão importante quanto a do Festival do Vagalume Dourado. Pergunte a qualquer morador de Veridia e ele vai descrever o evento com uma precisão desconcertante. Eles falam de uma noite especial, que aconteceria uma vez a cada década, quando a praça central se enchia de luz. Barracas de madeira vendendo doces de mel e especiarias. Uma música suave, como se uma orquestra invisível tocasse ao fundo. E o momento mais esperado. Milhares de vagalumes dourados, uma espécie única da região, sendo soltos ao mesmo tempo, pintando o céu num espetáculo silencioso de luz. Uma senhora idosa costuma dizer que se lembra do calor da mão do pai, segurando a dela enquanto olhavam para o céu. Um homem de meia idade afirma que foi naquela noite que deu seu primeiro beijo, iluminado pelos vagalumes. As crianças crescem ouvindo essas histórias e aguardam, ansiosas, pelo dia em que finalmente poderão ver o festival com os próprios olhos. Curiosamente, ninguém consegue dizer com certeza quando foi a última edição. As datas nunca coincidem. Mas os detalhes são sempre os mesmos. O problema é simples e perturbador. O Festival do Vagalume Dourado nunca aconteceu. Essa inconsistência foi descoberta por Helena, uma jovem historiadora que chegou a Veridia para estudar tradições orais e memória coletiva. Ao tentar localizar qualquer registro oficial do festival, ela não encontrou nada. Nenhuma fotografia, nenhuma nota em jornais antigos, nenhum documento da prefeitura ou da igreja. Para o mundo fora de Veridia, o evento que definia a identidade da cidade simplesmente não existia. Quando Helena apresentou isso aos moradores, a reação foi imediata. Choque, indignação, raiva. O prefeito foi direto. Eu estava lá. Todos nós estávamos. E ele acreditava nisso de verdade. Eles não estavam mentindo. Na mente daquelas pessoas, a memória era tão sólida quanto o chão sob seus pés. Como centenas de pessoas, de idades e famílias diferentes, podiam compartilhar a mesma lembrança de algo que nunca aconteceu. Helena ainda não sabia, mas aquela investigação estava prestes a sair do campo da história e entrar em algo muito mais perturbador. Determinada a encontrar uma explicação lógica, Helena mergulhou nos arquivos da cidade. Biblioteca, jornais antigos, registros da igreja, atas municipais, nada. O festival era um fantasma histórico. Ela considerou hipóteses extremas, alucinação coletiva, algum evento ambiental, uma intoxicação antiga, mas nada sustentava essas ideias. A memória era específica demais, sensorial demais, emocional demais. Foi então que Helena encontrou um conceito conhecido da psicologia, o efeito Mandela. Um fenômeno em que grandes grupos de pessoas compartilham a mesma memória falsa. Normalmente, o efeito Mandela envolve detalhes pequenos, um objeto que nunca existiu, uma frase dita de forma diferente. Nunca, um evento inteiro, com cheiro, som, emoção e significado cultural. Quanto mais Helena entrevistava os moradores, mais algo a incomodava. As histórias não apenas coincidiam, elas se reforçavam. Depois de semanas ouvindo os relatos, Helena teve um sonho estranho. Ela estava na praça de Veridia. O céu se enchia de luz dourada.
ela sentia o cheiro doce no ar. Quando acordou, percebeu algo assustador. Ela estava começando a lembrar de algo que nunca viveu. A busca por respostas levou Helena até o prédio abandonado de uma antiga universidade, que funcionou nos arredores da cidade até o início dos anos 80. No porão, entre móveis apodrecidos e caixas esquecidas, ela encontrou uma caixa de metal. Dentro, fitas de áudio, relatórios e um dossiê com uma única etiqueta: Projeto Crisálida. O Projeto Crisálida foi um experimento social conduzido por psicólogos no final dos anos 70. Seu objetivo era simples no papel e eticamente aterrador na prática: testar se era possível implantar uma memória coletiva positiva em uma comunidade isolada, criando artificialmente um senso profundo de pertencimento. Veridia era o local ideal. Os pesquisadores criaram o Festival do Vagalume Dourado do zero. Cada detalhe foi planejado: os cheiros, os sons, a estética, a emoção. A implantação foi lenta e sutil. Um programa de rádio infantil contou a história como uma lenda local. Um livro escolar mencionou o festival como parte da cultura da cidade. Atores foram contratados para visitar Veridia e comentar casualmente sobre o famoso festival. As crianças ouviram essas histórias cedo. E, para uma criança, a fronteira entre imaginação e memória é frágil. Com o tempo, elas cresceram acreditando que tinham vivido aquilo. E passaram a contar a história como lembrança, não como lenda. A memória se espalhou, foi reforçada. Ganhou detalhes pessoais. O experimento funcionou. Os documentos indicam que o projeto foi encerrado às pressas quando surgiram questionamentos éticos. Mas algo nos registros chamava a atenção. Alguns moradores descreviam detalhes do festival que não constavam em nenhum dos roteiros originais. Como se a memória tivesse evoluído sozinha. O projeto Crisálida nunca veio a público. Os registros foram lacrados. A universidade fechou, mas a memória permaneceu. Para Veridia, o Festival do Vagalume Dourado é mais real do que qualquer documento oficial, porque memórias não precisam ser verdadeiras para moldar quem somos. Talvez o mais assustador dessa história não seja o que foi feito com aquela cidade, mas o fato de que hoje ninguém precisaria de um projeto secreto para fazer o mesmo. Vivemos cercados por narrativas, imagens, histórias repetidas até parecerem lembranças. E isso deixa uma pergunta desconfortável: quantas das suas memórias mais queridas são realmente suas? E em quantas delas existe o eco da voz de outra pessoa? Agora eu te pergunto diretamente: existe alguma lembrança da sua infância que você nunca conseguiu confirmar? Algo que todo mundo da sua família lembra, mas ninguém consegue provar? Conta nos comentários. Algumas histórias merecem ser examinadas com cuidado. Nem todas as memórias são o que parecem.